Unidade 1. Produção, circulação e trabalho. Aula 1.1 Conteúdo: Africanos no Brasil. Dominação e resistência. Habilidades: compreender como funcionava a logística do tráfico negreiro da África até a América. Identificar as continuidades culturais africanas na formação da cultura brasileira. Vamos dar início ao nosso conteúdo da aula de hoje. Vamos lá? Então, africanos no Brasil. Dominação e resistência. Como assim, professor? Não entendi muito bem o que o título dessa aula quer dizer. Africanos no Brasil, dominação e resistência. Então, reflita comigo. Se nós estamos falando que os africanos no Brasil, quer dizer que eles não são do Brasil. Então, nós estamos falando que em algum momento esses africanos foram trazidos para o Brasil. E a gente vai ver que eles foram trazidos à força, não por vontade própria. Então, dominação e resistência. Como eles foram dominados, a que tipo de vida eles foram submetidos e como, né, eles acabavam resistindo aí, como eles tinham as práticas de não se submeter, tá, à vida que os seus donos, como eles eram tratados, eram tratados como objetos, então eles tinham donos, vamos colocar nesses termos, que a vida que eles queriam lhes impor, como era que eles resistiam, que maneiras de fugir dessa opressão eles encontraram. Então nós vamos entender um pouquinho sobre a história dos africanos no Brasil, ok? Então, a primeira pergunta que nós temos aí dentro da nossa aula, que já começamos com uma outra pergunta, né? Fora o desafio, tem essa outra. De onde vieram? Vamos ver, então? De onde vieram? No nosso texto, primeiro ponto, costa ocidental, Cabo Verde e Cabo da Boa Esperança. E ainda da costa oriental, Moçambique. Peraí, professor. Costa de onde? De alguma ilha? De algum país? Pausa, tá? Não vamos nos alvoroçar agora, porque nós temos que entender passo a passo. Quando nós falamos dessas costas ocidental e oriental e falamos de Cabo Verde, Cabo da Boa Esperança e Moçambique, eu tenho certeza que vocês já começaram a relacionar ao lugar de onde esses africanos vieram. Sim, do continente africano. Afinal, se são africanos, vieram do continente africano, né? Tem uma certa lógica aí. Então, esses são alguns dos principais pontos que a gente vai ver daqui a pouco no nosso mapa, que vão se fragmentar em diversos outros países que estão ali dentro do continente africano, que foram os principais pontos de onde essas pessoas foram retiradas à força de suas terras, tá? De suas localidades onde nasceram, onde viveram, e foram trazidas para o continente americano. Tá? Então, quando eu falo continente americano, nós não nos referimos apenas a Brasil. A gente vai ver também que a América Central e a América do Norte, sim, lá onde hoje são os Estados Unidos da América, também receberam uma quantidade muito grande de escravos, tá? De pessoas, melhor, de escravos não, de pessoas escravizadas, tá? Que vieram da África, ok? Então, continuando o nosso texto. Pessoas eram capturadas nestas regiões africanas e eram provenientes de diversas situações, tais quais, vamos observar então aqui, uma lista de situações que acabavam por tornar pessoas escravas. A primeira delas, poderiam ser prisioneiros de guerra. Como assim, professor, prisioneiros de guerra? Era muito comum, tá, na África, não só na África, mas se você pegar a história da humanidade, o homem esteve sempre em guerra disputando recursos, não só recursos, como também o espaço geográfico para a produção de alimentos ou criação de animais. Então, na África também não era muito diferente. Então, era muito comum uma tribo vizinha da outra estarem em constante conflitos. Por conta de quê? De posse da terra, por posse dos recursos que poderiam ser explorados nessa região. Então, na África, acontecia muito de uma tribo mais forte subjugar, vencer uma mais fraca, e os que eram derrotados, os que sobreviviam à guerra, eram transformados em escravos. Segundo ponto, condenados por roubo, assassinato, feitiçaria ou adultério. Indivíduos penhorados como garantia de pagamento de dívidas. Então, por exemplo, se o seu pai tinha uma grande dívida com alguém, ele poderia penhorar você, tá? Como forma ali de garantir que ele iria pagar. Então, ele teria que pagar a dívida para resgatar você de volta. Então, esse tipo de prática também funcionava naquele momento.
raptos em pequenas vilas ou mesmo troca de um membro da comunidade por alimento e outros objetos, como tabaco, aguardente, pólvora e armas de fogo. Então, pessoas eram raptadas, eram sequestradas dali de onde viviam para serem trocadas. E muitas vezes, olha pelo quê? Tabaco, aguardente, né, que é similar à nossa cachaça, pólvora e armas de fogo. A pólvora que era utilizada, logicamente, para quê? Para as armas de fogo poderem fazer os seus disparos, não é? Continuando. Então, quando vai se estabelecendo todo esse esquema de tráfico, a gente vai perceber que, principalmente, ali os europeus e os portugueses vão ganhar uma certa hegemonia, vão despontar como os principais traficantes de pessoas naquele momento. Tá? Então vamos lá, continuando nosso texto. As nações africanas que mais foram trazidas pelo tráfico negreiro para o Brasil colônia foram, primeiro, os sudaneses, tá? Que eram das culturas Yorubá, Gegés e Fante-Achantes. Os bantus, que provinham da Angola, os congoleses e os moçambicanos. E os guineanos, né, que são os sudaneses muçulmanos. Então nós temos aí alguns dos principais pontos daquelas costas. Quando nós falamos em costa, lembra que nós não estamos falando especificamente de um país, e sim estamos falando da região litorânea de alguma localidade. No caso, as costas africanas que nós citamos são as que ficam próximas ali de onde? Do mar, tá bom? Então, por isso que nós falamos em costas. E aqui nós temos, de fato, uma listagem das principais localidades de onde essas pessoas foram extraídas, tiradas à força. Continuando. Vamos lá no nosso texto. Pode passar, por favor. Então, guerra e escravidão. Conseguir pessoas na África para vendê-las na América foi um negócio altamente lucrativo que durou mais de 300 anos. Desse negócio participaram europeus, africanos e brasileiros de diferentes condições sociais, tá? Então a gente percebe aí que muita gente estava ali apenas para tratar os africanos, ou melhor, tratavam os africanos apenas como objetos comerciais. Por isso que se tem essa questão de escravo, que é bem diferente daquela escravidão, por exemplo, quando a gente vê na antiguidade. Na antiguidade, a escravidão só poderia acontecer de duas formas. Primeiro, você tinha uma dívida muito grande e você não conseguia pagar, você poderia ser tornado escravo. Segundo, você poderia ser um prisioneiro de guerra. A gente viu que também esses princípios de ser prisioneiro de guerra ou por conta de dívida também estão presentes aí dentro desse processo de escravização dos africanos. No entanto, para além disso, quando se iniciar esse grande processo de escravização dos africanos, uma outra questão vai ser introduzida, que era simplesmente a questão da cor da pele, tá? Onde surgirão teorias científicas justificando o processo de escravização das pessoas, dizendo que eles são inferiores, que não são inteligentes, que o corpo deles era semelhante a de animais, como por exemplo de animais de carga. E ainda, a própria Igreja Católica naquele momento, tá, vai ter as suas premissas defendendo a escravidão, dizendo que os africanos de pele negra ali eram descendentes de Caim. Lembra da história de Abel e Caim, os filhos de Adão e Eva citados na Bíblia, que diziam que Abel matou Caim, ou perdão, que Caim matou Abel, né? Então que o Abel era justo e que o Caim não era justo, e que Deus aceitou o sacrifício de Abel, mas rejeitou de Caim, por conta disso Caim teve inveja e teria matado seu irmão. Mas o que tem a ver, professor, essa história aqui com a justificação da escravidão dessas pessoas? Acontece que a própria igreja dizia o quê? Como a Bíblia diz que o Caim recebeu uma marca na pele, que Deus marcou o Caim para que, para onde ele fosse, todo mundo soubesse o pecado que ele tinha cometido. Então a igreja dizia naquele momento que a marca que o Caim recebeu de Deus foi o quê? Ter a pele escura, manchada do pecado. Entendeu a questão? Então as pessoas negras seriam descendentes de Caim. Por isso teriam a pele escura, manchada ali pelo pecado. E por isso poderiam e mereciam ser tornadas escravos. Então, tanto teorias científicas que defendiam aí uma natureza biológica diferente do negro, a gente sabe que isso não é verdade, negros, brancos, amarelos, independente da cor, todo mundo é igual, a própria igreja também justificava. Então, a partir dessas justificativas, se intensifica essa forma de tráfico de pessoas e nós vamos ter um esquema de tráfico montado a partir desse momento,
onde o primeiro passo que nós temos é o quê? Vamos lá ver nosso esquema. Os traficantes forneciam tabaco, aguardente, pólvora e, sobretudo, armas de fogo aos chefes africanos e, em troca, exigiam prisioneiros de guerra. Ou seja, eu te dou esses instrumentos, como, por exemplo, armas de fogo, te dou pólvora, aguardente para você se embebedar e se viciar nela, mas, em troca, você tem que me dar pessoas para eu transformar em escravos. Então, a partir daí, começa a se estabelecer a chamada rota triangular comercial, que nós vamos ver aqui na nossa imagem, tá? Vamos lá? A nossa imagem aí na tela, tá aparecendo para vocês, né? Onde você vê aqui em cima a Europa, embaixo tem a África, e aqui pro lado, né, você tem aqui o continente americano, tanto América do Norte, Central e Sul. Então, nesse momento, vai se estabelecer uma rota aí, ó, ligando os três continentes. Então, essa rota vai ser chamada de rota triangular. Então, você tem aí, ó, as rotas para onde essas pessoas capturadas foram levadas. Em verde, você tem para as Américas, e em vermelho para o Oriente e o Mediterrâneo. Então, os africanos que eram capturados eram espalhados em diversos lugares do mundo. Continuando, no nosso passo 2, vamos ver rapidamente o que nós temos aí. De posse dessas armas, os chefes africanos faziam guerras e obtinham prisioneiros. Então, muitas vezes, aquelas guerras que nós citamos eram propositais, onde as tribos mais fortes iam, derrotavam os mais fracos e transformavam em escravos. E aí, na sequência, nós temos as imagens dos principais objetos que eles obtinham ali, ó. O tabaco, ali o fumo, né? A pólvora que era utilizada nas armas, a aguardente, né, que poderia ser traduzida como cachaça aqui pra gente, e as armas de fogo. E por último, no terceiro passo, nós temos os prisioneiros eram negociados com os traficantes que os vendiam na América como escravos. E por último, na nossa última imagem, nós temos ali um mapa que cada cor representa um local específico de onde esses povos foram retirados. Então, em verde, você tem ali os sudaneses na área verde do mapa, tá? Depois, ali nessa cor parecida com laranja, não sei nem bem descrever, vamos dizer que é lá o laranja. Nós temos o povo banto. Em amarelo, os bosquímanos, vermelho, os malgaches, e de azul, os nilóticos. E esse é a bolinha ali com um tonzinho de meio de marrom, os pigmeus, tá? Então, essa região ali vai mostrar pra gente quais são as principais áreas de onde, tá, tanto brasileiros que participaram desse comércio, quanto europeus extraíam, tá, a maior quantidade de pessoas africanas que eram trazidas para a América e para outras regiões do mundo, para serem tornadas escravos, ok? Nós vamos continuar falando ainda sobre essa questão dos africanos no Brasil e, claro, sobre o processo de influência que eles vão ter no processo de formação cultural dos brasileiros, tá? No caso do nosso povo. Quem é o brasileiro? Ah, professor, o brasileiro é o descendente do europeu. Será? Professor, não, professor, está errado. Os brasileiros são aqueles descendentes dos indígenas, os primeiros povos que habitavam o Brasil. Será? Não, professor, está errado. Os brasileiros são descendentes de quem? Dos africanos que foram trazidos para cá. Mais uma vez eu pergunto, será que está certo? Na verdade, as respostas estão certas, mas ao mesmo tempo estão erradas. Como assim, professor, agora se eu confundiu toda a minha cabeça? O que é certo e o que é errado? Quem é o brasileiro de fato? Quando a gente fala em povo brasileiro, nós temos que ter em mente que o brasileiro é o resultado de um processo chamado de miscigenação. Aí, o que, professor? Que palavra estranha é essa, miscigenação? Quando nós falamos em miscigenação, você tem que ter em mente que nós estamos falando do processo de mistura de etnias diferentes, ok? Então, o que são etnias? São povos de origem diferente, de cor de pele diferente, cabelo diferente, de cultura diferente, linguagem diferente. Então, nós somos o resultado da mistura de diversas etnias. Entre elas, claro que nós temos os indígenas, nós temos os negros que foram trazidos da África, temos os europeus que vieram para colonizar o Brasil, e claro que hoje em dia ainda existe uma gama de pessoas de outros países, Inglaterra,
Estados Unidos, Índia, China, Turquia, Irã, Iraque, de pessoas que vêm se estabelecendo até hoje no Brasil, aumentando ainda mais a miscigenação que forma o povo brasileiro. Então, quando você for se deparar com essa pergunta, quem é o brasileiro? Você vai saber responder. O brasileiro nada mais é do que o fruto da miscigenação de etnias diferenciadas, que no processo inicial de formação do que hoje nós chamamos de Brasil, nós temos 3 principais etnias: branco, negro e o indígena, não é? Mas, por conta desse processo de miscigenação que vai formar, ou melhor, que formou o Brasil, que formou a cultura brasileira, claro que nós vamos ter grandes influências dos europeus, influências indígenas e também, não por menos que os outros, influência da cultura africana, na questão da linguagem, na questão da cultura, da música, da comida e de diversas outras questões também. Então é justamente nesse momento que nós vamos dar enfoque no processo ali de contribuições que a cultura africana trouxe para a formação da cultura brasileira, do povo brasileiro. Vamos lá no nosso texto? Então, africanos no Brasil, dominação e resistência. A gente sabe que eles foram dominados através do processo de escravização, mas como nós conversamos no início da aula, nós também vamos ver de que modo eles buscavam resistir a esse processo de dominação, que muitas vezes até mesmo tentava os obrigar a trocar de nome, trocar de religião, abandonar os seus hábitos alimentares e mesmo de moradia. Mas eles tinham ali formas bem até inteligentes de resistir a esse processo de dominação. Então vamos lá. Os africanos e suas culturas. Então a cultura africana chegou ao Brasil com os povos escravizados trazidos da África. Mas antes de a gente passar para essa questão, você observa aí que nós estamos falando de cultura. E, professor, eu não sei o que quer dizer bem esse termo cultura. O que é cultura, professor, para o entendimento da gente hoje? Para eu poder entender de que modo esses africanos contribuíram culturalmente, eu tenho que entender o conceito de cultura. Tá? Então, em poucas palavras, de um modo mais simplificado, a cultura de um povo pode ser dividida também em 2 categorias: a cultura material e a cultura imaterial. O que é a cultura material? É aquilo que é palpável, que é tangível, que a gente sente com os nossos sentidos: visão, olfato, audição. Tudo isso pode ser utilizado para quê? Para você estar ali nesse momento ali com as coisas materiais. Como, por exemplo, a arquitetura no modo de construir as casas, vestimentas, objetos. Tudo que um povo produz que é físico é cultura material. Mas também tem a questão da cultura imaterial. Como, professor? O que é a cultura imaterial de um povo? Pode ser produção literária, as crenças, ou seja, o conjunto de crenças que um povo acredita, o sentido de moral, o que é certo, o que é errado, o que um povo acredita que deve ser feito em determinada situação social. Então, isso é cultura imaterial. Então, quando nós falamos hoje em cultura, nós nos referimos a toda forma de produção de um povo, tudo que ele produziu, seja de utensílios de casa, até o modo de construir a casa, um prédio, ou mesmo essa questão do que é certo e errado que um povo designou como sendo certo e errado, é cultura. Então, qualquer forma de produção de um povo, vou repetir, sendo material ou imaterial, é considerado hoje como cultura. Então, no entanto, trazendo isso para o contexto da nossa aula, nós estamos falando que as produções africanas, o que eles produziram a partir da religião, da música, da dança, ou até mesmo de objetos e comida, tá? Tudo isso é a cultura africana que foi incorporada ao Brasil através daquele processo que nós conversamos anteriormente, que foi a miscigenação. Então, claro, todo povo tem sua cultura, tem seu modo de viver. Então, quando esses africanos vêm para o Brasil, eles trouxeram consigo toda a sua forma de produção cultural, toda uma carga de produção que eles já desenvolviam lá nos seus locais de origem, ok? Então, vamos lá, continuando com o nosso texto. Então, a diversidade cultural africana manifestou-se graças à diversidade dos escravos. Como nós vimos, esses africanos foram trazidos de diversos lugares do continente africano, não foi? Os bantus, do Cabo da Boa Esperança, da Angola,
Guiné-Bissau. Então, como eu disse, cada povo tem uma produção cultural diferente, tem um modo de viver diferente. Então, por conta disso, quando esses africanos chegam no Brasil, não é só porque eles são africanos que quer dizer que eles vão falar a mesma língua, que têm os mesmos hábitos, que fazem o mesmo tipo de comida, ou que comem as mesmas coisas, tá bom? Então nós estamos falando que existe uma diversidade cultural muito grande dentro do continente africano e que essa diversidade também foi trazida devido ao quê? Que pessoas de etnias diferentes, mesmo dentro da África, ali etnias diferentes existem sim, foram trazidas para cá, para esse espaço de convívio que era as senzalas, onde muitas vezes pessoas de etnias que eram rivais acabavam tendo que conviver dentro das senzalas, que era como se dava o espaço onde eles tinham que viver, que tinham que morar. Ok? Continuando então. Então a diversidade cultural africana manifestou-se graças à diversidade dos escravos, pertencente a diversas etnias que falavam idiomas diferentes e trouxeram tradições distintas. Então, várias crenças religiosas deram origem a religiões afro-brasileiras. O que é, professor, uma religião afro-brasileira? É uma religião, como por exemplo, nós vamos ver a questão da Umbanda, que nasceu no Brasil, mas que a sua matriz de origem tem elementos fundamentalmente vindos da África, ok? Continuando o nosso texto. A cultura africana foi geralmente suprimida pelos colonizadores. Na colônia, os escravos aprendiam português, eram batizados com nomes portugueses e obrigados a se converter ao catolicismo. Os africanos contribuíram para a cultura brasileira em uma enormidade de aspectos, como, por exemplo, a dança, que nós vamos ter alguns exemplos ainda futuramente, música, religião, culinária e idioma. Dentro da dança, inclusive, vai se encaixar lá aquele nosso pequeno vídeo do desafio, que mostra lá o pessoal jogando capoeira, mas que na verdade a capoeira foi uma dessas formas de resistência onde a luta foi mascarada de dança, mas que é uma herança africana também. Claro que nas comidas também a gente vai já ver daqui a pouco alguns exemplos. Vamos lá? Então, para a gente falar sobre essa questão de religiões afro, tá? Que tem essa matriz africana, eu vou trazer para vocês aqui um vídeo com o professor Felipe Cantalice, que fez essa contribuição com a gente aqui, falando sobre a Umbanda. Vamos lá? Olá, sou o professor Felipe Cantalice de História e viemos hoje conversar sobre a diferença do candomblé e Umbanda de forma sucinta. O candomblé, ela tem uma raiz mais próxima à África. Já a Umbanda, ela tem uma raiz mais misturada com o Brasil, com os elementos católicos e os elementos indígenas. No candomblé, por exemplo, a gente fala nas línguas tradicionais africanas, como Iorubá. Já na Umbanda, a gente fala na língua materna, em português. No candomblé, trabalhamos com os orixás, que são originários da África. Na Umbanda, trabalhamos com os orixás, mas também com os elementos católicos, os elementos indígenas e uma grande influência do kardecismo europeu. Então, essa é a base da diferença entre candomblé e Umbanda. Obrigado, professor Felipe, pela sua contribuição aí, trazendo um pouco sobre a questão das religiões de matrizes africanas. Então, a gente tem Umbanda e candomblé, sendo que a Umbanda é considerada uma religião nascida no Brasil, né? Mas que tem matriz africana, com elementos trazidos da África. Enquanto o candomblé seria uma religião, digamos assim, mais pura quanto a essa questão. Mas eu quero mostrar para vocês a nossa próxima imagem, que mostra aí alguns dos instrumentos que são utilizados nas celebrações de religião, tá? Das religiões de matriz africana, mas também que são incorporados ao nosso modo de produzir música. Como, por exemplo, o atabaque, que é um instrumento de percussão, né? Que alguém tem que saber tocar, que são utilizados nas celebrações de religiões afro-brasileiras, mas que também são utilizados por diversas outras bandas ali para produzir diversos outros ritmos, como samba e etc. O agogô, né? Ali nós temos também o afoxé e o berimbau, onde o berimbau, por exemplo, é um instrumento que dá base à musicalidade que rola ali nas rodas de capoeira, quando as pessoas estão jogando capoeira. O berimbau é utilizado como instrumento para marcar o passo, a cadência da dança ou da luta, e claro, também é utilizada para fazer a musicalidade quando o mestre lá joga a letra das músicas que serão dançadas ali, ou melhor, que serão tocadas e cantadas no momento da roda de capoeira, ok? Então,
claro que nós temos aí grandes contribuições, onde, por exemplo, também esses instrumentos são utilizados muitas vezes também, tá? Associando a outros ritmos musicais. A todo momento tem ritmos musicais nascendo, mas o samba é um dos quais a gente vai perceber a utilização maior, tá bom? Desses instrumentos. Na sequência, a gente também tem ali, ó, algumas outras contribuições relacionadas à alimentação. Você já comeu cuscuz? Tenho certeza que sim, seja doce ou salgado ou algum outro tipo de comida feita de milho, tenho certeza que vocês já experimentaram, né? Um cuscuz com ovo frito e um cafezinho é uma delícia, eu gosto demais. Do lado ali, ó, o muguzá, que também é feito com milho, não é? Ali com uma canela por cima, também um pouco de leite condensado, é uma maravilha. E logo embaixo nós temos ali o vatapá. Quem não gosta, pode aprender a gostar. Não gostava, mas depois que eu comi um vatapá delicioso, aprendi a gostar. E claro, o leite de coco. E por que eu estou mostrando para vocês aqui, tá? A imagem dessas comidas, porque esse hábito de comer cuscuz, munguzá, vatapá e leite de coco, vocês acham que são nativos do Brasil? Surgiu aqui, de repente, do nada? Não, eles foram trazidos, são contribuições, tá? Dos africanos que foram trazidos para o Brasil e que acabaram ficando de herança para a gente, que a gente utiliza hoje, que a gente pratica hoje, né? Esses hábitos alimentares sem sequer, muitas vezes, saber que isso é herança dessas pessoas que foram tratadas como objetos, vendidas, que apanharam, que sofreram no processo de travessia, mas que deixaram suas grandes contribuições, seja na questão da produção musical, quanto também na questão de alimentação. Então, assim como os europeus deixaram suas heranças nesse sentido, os indígenas também, então os africanos também têm uma grande contribuição no processo de formação cultural do Brasil, seja nos hábitos alimentares ou mesmo nos instrumentos utilizados para produção musical, ok? Então esses são alguns dos exemplos.